Olá pessoal, a graça e a paz, que bom que você está aí novamente. Essa é a nossa 7ª e penúltima aula do módulo Adoração e a nossa classe de formação cristã já está começando. Fique conosco até o final e sejam todos muito bem-vindos. Bom, hoje nós vamos falar sobre o poder disponível na adoração, adoração como arma de guerra e a adoração profética e o som profético na adoração. Para nós entendermos, como podemos então viver sob esse poder disponível na adoração, nós devemos entender que a adoração é algo que flui de corações gratos, de corações que reconhecem, de corações totalmente agradecidos e que celebram a presença e a pessoa de Deus. Quando nós adoramos ao Senhor sobre a nossa vida, sobre todas as situações, nós entendemos que Ele é nosso Senhor, que Ele é nosso Pai, que Ele é todas as coisas sobre a nossa vida, Ele é o nosso dono, e nós sabemos então que quando nós o adoramos, nós entregamos a Ele toda a gratidão do nosso ser. Quando isso é feito de todo o nosso coração, nós então conseguimos experimentar tudo que está disponível através da adoração e através do louvor. Lembrando que isso não está tão somente disponível quando cantamos canções ou quando estamos ministrando músicas, não. Nós também estamos dizendo da adoração como um estilo de vida. E nós vamos ver aqui alguns exemplos, tanto que envolvem a música, quanto que envolvem simplesmente o gesto, a expressão de adorar a Deus de todo o coração, como diz a palavra de Deus, em espírito e em verdade. Nós vamos começar com essa frase e eu gostaria que você refletisse bastante sobre essa frase, porque essa frase tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra nós cobiçaremos. Essa frase ela é de Charles Spurgeon e eu gostaria muito que você pensasse sobre isso. Por quê? Porque para nós entendermos esse módulo adoração, essa vida de totalmente rendição, celebração e principalmente, este tema de hoje que é o poder disponível na adoração, adoração como arma de guerra e adoração profética, nós temos que estar conectados diretamente com o céu. Quanto mais do céu nós temos dentro de nós, menos as coisas que estão à nossa volta vão nos fazer diferença. Então nós precisamos buscar as coisas do alto. Como diz a palavra, nós somos cidadãos dos céus. Então nós estamos aqui nessa terra de passagem, Somos peregrinos, como fala a palavra de Deus. Então nós precisamos buscar as coisas que vêm do alto, que estão em Deus. Por quê? Porque tudo que está com Deus está disponível para nós, no sentido de recebermos a vida, as direções do Espírito Santo para que a gente possa, então, viver experimentando desse poder disponível que contém a adoração. Para renovarmos, e para provarmos do poder que está disponível, nós precisamos fazer algumas escolhas na nossa vida. Eu vou chamar essa escolha, de escolha determinante. Para cada escolha há uma consequência, seja ela no mundo físico ou no mundo espiritual. Então nós vamos dividir essas escolhas no grupo 1 e grupo 2 de pessoas. Eu gostaria que enquanto eu estiver lendo, você vá se examinando, e percebendo em qual dos grupos você faz parte, do grupo 1 ou do grupo 2, ou que você está no momento fazendo parte. O grupo 1 é o grupo de pessoas magoadas, traumatizadas, injustiçadas, incrédulas, indignadas, ou daquelas que perderam as suas esperanças. Nota que o seguinte, você pode não ser tudo isso que está no grupo 1, mas você pode estar, inserido nesse grupo 1 por uma característica, por exemplo. Então, examina direitinho para ver
né? Como que está seu coração, porque você precisa passar do grupo 1 para o grupo 2, porque só assim você vai experimentar, então, o poder que está disponível na adoração. O grupo 2 são as pessoas renovadas, pessoas fortalecidas, pessoas restauradas, pessoas restituídas e, por fim, as pessoas vencedoras. E nós só conseguimos viver assim quando vivemos uma genuína adoração diante de Deus. A adoração abre a revelação daquilo que Deus quer fazer no nosso meio. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte: o louvor não é resultado de uma vitória, o louvor é a causa da vitória. Amém? Então nós precisamos entender isso muito perfeitamente para que a gente possa então expressar isso para o Senhor de uma forma muito livre. Você não canta louvores porque você venceu o inimigo. Ao contrário, você canta louvores para vencer o inimigo. E uma terceira frase que ele diz também: você não canta louvores porque teve a vitória. Não, você canta louvores para ter a vitória. Entende? Então, o louvor ele vem antes de você alcançar a sua graça. O louvor ele vem antes da gente ter recebido algo que nós estamos precisando muito, estamos necessitando no momento. Então, o louvor é algo que vem de dentro para fora para expressar realmente a convicção de quem Deus é e de quem eu sirvo. E o resultado disso é o que Deus faz através, né, de um coração totalmente quebrantado, agradecido e um coração totalmente que o reconhece. Um dos motivos que podemos dizer que o louvor a Deus é tão forte é porque ele evita que nós desperdicemos forças com lamentações, com murmurações, com diz que me diz que, com pessoas que envenenam o coração de outras, pessoas que fermentam o coração de outras. Então, assim, restabelecidos em Deus, nós recebemos a renovação de Deus para o nosso espírito enfrentar a situação e vencer pela fé. Quando nós abrimos os nossos lábios em louvor, nós estamos concordando com aquilo que Deus é e com a sua palavra. Em Hebreus 13, no versículo 15, a palavra de Deus diz, né, que ele jamais nos abandonará, ele jamais nos deixará. Então, quando nós abrimos a nossa boca em louvor a Deus, nós concordamos com essa palavra, né, de que nós confiamos que ele está conosco. O louvor e a adoração está totalmente ligado à confiança de quem Deus é e a confiança do que ele pode fazer por você. Sacrifícios de louvor. Sacrifícios de louvor são frutos de lábios que confessam a Deus mesmo quando tudo vai mal. Você confessa, ou seja, você concorda com a palavra de Deus, mesmo se a situação não é a melhor possível, não é aquela que está te agradando no momento. Então, confessar quer dizer concordar, e concordar quer dizer ratificar. Quando você faz um sacrifício de louvor, você concorda que Deus é aquilo que Ele é e que Ele pode fazer aquilo que Ele prometeu. E como você confessa algo? Você não consegue confessar algo com sua boca fechada. Você precisa abrir a sua boca para você falar e confessar algo. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina sempre a cantar altos louvores, a cantar com um som bem alto. Quando nós fazemos isso, nós damos a entender então que o nosso interior, que a nossa alma, ou seja, o nosso espírito concorda e ele confia em Deus. Então, com toda a nossa força nós vamos e cantamos alto, e com altos louvores nós bendizemos o nome de Deus. Quando nós vemos na palavra, né? Lá em Salmos, por exemplo, aleluia, aleluia. Nós vemos que Salmos, por exemplo, tem sempre pontos de exclamação, porque Davi, né, quanto rei, ele
levava as pessoas ali, né, os seus súditos, as pessoas de Jerusalém, a cantarem alto, a cantarem altos louvores, a exclamarem aleluia ao nosso Deus, ou seja, seja louvado o Senhor. Então nós precisamos abrir a nossa boca em altos louvores. Abram, por favor, Salmo 149, 6, que diz assim: altos louvores estejam sempre em seus lábios, e em suas mãos a espada de dois gumes. Eu vou contar para vocês aqui um testemunho de uma missionária que eu li no livro O Poder Disponível do Louvor. E esse testemunho é verídico, né? E ele diz assim, que uma missionária foi fazer a sua missão, né, no país da China. E lá, naquele período, tinha acontecido um surto de varíola e ela não tinha medicação que pudesse salvá-la. Então, ela entrou em quarentena e ficou isolada ali no quarto. E eu achei muito interessante esse testemunho para esse tempo que nós estamos agora, porque nós estamos em quarentena, né? E veio muito a calhar. E ela então ficou ali naquele período de quarentena e sem expectativa nenhuma diante dos médicos e diante de medicamentos, porque ela não tinha saída. O que ela fez? O testemunho conta que ela começou a louvar a Deus em todo o tempo, com todo o coração e com todas as forças dela. E a pele dela, né, que era super clara, diz o testemunho que começou a se encher de manchas, né, na pele dela por conta da doença, da varíola. Ficou tomada a pele dela de muitas manchas e ela via aquilo cada vez mais aumentando. Só que ela não parou de louvar a Deus, ela não parou de cantar louvores a Deus e de expressar a palavra de Deus cantada sobre as canções, sobre as orações que ela fazia. E cada vez mais ela orava, e cada vez mais ela cantava, e cada vez mais ela louvava, adorava a Deus. E aí, chegando perto dos 14 dias, num determinado momento, ela começou a ver que a pele dela começou a limpar e ela foi totalmente curada por Deus daquela doença que naquele período não tinha vacinação, não tinha remédio eficaz, não tinha nada que pudesse salvá-la. Ou seja, ela provou do poder disponível que contém a adoração e o louvor a Deus. E é isso que é exatamente nisso que nós somos convidados a viver todos os dias. Por quê? Porque independente do que Deus iria fazer para a vida dela, ela confiava que a vontade dele seria boa, perfeita e agradável. Então, eu tenho certeza que enquanto ela estava ali adorando a Deus e celebrando o nome de Deus sobre a vida dela, ela não murmurou, ela não ficou lamentando. Ao contrário, ela estava celebrando a pessoa de Deus e aquilo que ele fosse fazer, porque como ele era como ele é, né, o nosso Senhor, e ele sabe de todas as coisas, simplesmente bastou para ela orar e louvar a Deus. Então ali aquela entrega de todo o coração tocou o coração de Deus e ele a curou, porque o propósito dele para ela aqui na terra ainda teria que ser cumprido. Então nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Nós precisamos entregar esse louvor a Deus em todas as circunstâncias. Precisamos aprender e glorificar o Senhor diante de todos os obstáculos da nossa vida. Antes de enxergarmos ainda a vitória, quando estamos passando por dias difíceis, ou como nós chamamos, né, quando estamos no deserto, no tempo de lutas, nós precisamos já profetizar vitória. E o que é profetizar? É falar algo sobre, né? Já exclamar algo sobre o que pode acontecer, mas com toda a convicção e com toda a nossa fé. Então você já agradece pela sua vitória, você já profetiza a sua vitória e você vai então louvando a Deus e adorando a Deus pela vitória. A vitória em todas as ocasiões, não importando o quão desoladoras são as circunstâncias ou que elas pareçam ser.
né? Precisamos tomar uma posição de louvor. Então, na verdade, nós precisamos tomar uma posição de louvor e andar, caminhar por uma posição de louvor e de adoração. Reconhecendo que as nossas provações são superadas, as vitórias são alcançadas e as curas obtidas, louvando e adorando a Deus, pois o louvor e a adoração são linguagens de fé. Atos 16 vai contar para nós a história de Paulo e Silas, que foram presos e que foram, assim, totalmente judiados. A palavra diz que eles apanharam muito, que eles foram colocados na prisão e no fundo da prisão, ou seja, eles estavam ali para sofrerem bastante com seus pés amarrados, mas o coração deles, ele tinha tanta convicção de quem Deus era, o coração deles era tão grato ao Senhor por tudo que Ele é, e a palavra diz que à meia-noite eles se encontravam fazendo o quê? Orando e cantando louvores a Deus. E vamos ver o que Deus fez. Então, na palavra de Atos 16, do 22 ao 26. Atos 16, 22 diz assim: Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receberem essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles dentre os dois blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu. Tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aqui nós aprendemos muita coisa com essas duas pessoas que amavam ao Senhor acima de tudo. Com esses dois homens que entregaram as suas vidas para o que Deus pudesse fazer e para o que Deus tinha de propósito para fazer na vida deles. Nós entendemos que eles reconheceram Deus em meio à sua dor. E nós também aprendemos que adorar a Deus é adorar independente das correntes que nós podemos estar passando nas nossas vidas. Nós vemos então a postura de Paulo e Silas, a postura de um adorador. Eles não colocaram os olhos deles no que eles estavam vivendo. E a palavra diz que eles cantaram alto. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos escutavam. Por que eles escutavam? Por que a gente fala que eles estavam cantando alto? Porque aqui, né, na palavra diz que eles foram colocados no fundo da cadeia. Então, quer dizer, todos aqueles presos estavam escutando porque eles estavam adorando a Deus em alto e bom som. Eles estavam adorando a Deus de todo o coração. E nós, assim, agradecemos, né, a Deus por termos esse exemplo na palavra, porque nós podemos aprender também a viver como eles. Um outro exemplo que nós podemos usar como um exemplo de adoração é o exemplo de Marta e Maria, que está lá na palavra em João, no capítulo 11, né? No versículo ali do 17 ao 44. Mas assim, o que eu vou dizer aqui para vocês está ligado ao que como Marta agiu e como Maria agiu quando encontraram-se com Jesus. Então, a palavra vai dizer que Lázaro já estava morto, né? Já fazia 4 dias, Jesus chegou ali naquele local e Marta saiu ao encontro dele e disse para ele: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E depois Maria vem, né, e fala para o Senhor, ela fala a mesma frase, só que Maria, ela se prostra diante de Jesus e ela fala, né, adorando a ele: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
E aí nós vemos, né, a diferença entre Marta e Maria nesse sentido, porque Marta reivindicou, né, a Jesus e Maria o adorou. E aí a palavra diz que quando Jesus viu isso, né, ele chorou, porque o coração dele se encheu de compaixão. Jesus ficou outra vez, versículo 38, muito comovido. Ele foi até o túmulo de uma gruta com uma pedra colocada e ordenou: tirem a pedra. E isso a gente viu como que o Senhor ficou com a atitude de Maria, né? Quando nós olhamos aqui no versículo 29, a palavra diz: quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo chorar ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse: se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou: onde vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então a gente vê aqui a atitude de Maria, né? Ela disse, ela caiu, né? Viu no versículo 32, Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que ouviu, caiu aos pés dele e disse. Então ela se prostrou em adoração, né? Reconhecendo quem ele era. E isso mudou totalmente assim o coração, né, de Jesus. Ele ficou comovido com aquilo. Então, nós aprendemos que no poder que há contido entre o louvor e a adoração, é um poder que está realmente totalmente ligado àquilo que nós dispensamos, né, diante dele. Seja um coração grato, um coração que reconhece a pessoa dele, um coração que o adora. E nós podemos provar, então, dos milagres, das maravilhas, de tudo aquilo que Deus pode fazer por nós. Agora nós vamos fazer uma atividade que você pare um momento e reflita sobre isso. Sobre as escolhas determinantes, em qual grupo de pessoas você se encontra hoje? Número 2. Você tem conseguido cantar louvores para vencer o inimigo e para obter a vitória? E o número 3. Tendo o exemplo de Paulo e Silas e Marta e Maria, qual fica mais forte para você na sua perspectiva? Analise, né, e reflita sobre isso. Agora nós vamos falar sobre a adoração como arma de guerra. A adoração nos leva a ter um envolvimento direto com o Senhor da guerra. Amém? Louvor é como arma de guerra. E as armas que nós temos para lutar, nós sabemos que elas não são carnais, né? Como diz a palavra de Deus, mas elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Está lá em 2 Coríntios 10, no versículo 14, né? As armas com as quais lutamos não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Então nós vamos aprender agora com a história de Josafá, o rei que recebeu uma notícia, né, de que ele seria, de que viria contra ele um exército muito gigante e ele ficou com medo. E nós vamos então aprender algumas coisas que estão aqui totalmente contidas nessa palavra. 2 Crônicas 20, de 13 a 22. A palavra diz: todos os homens de Judá estavam ali de pé em frente do templo, junto com as suas mulheres e seus filhos, e até as crianças de colo. De repente, o Espírito de Deus desceu sobre um levita, que estava ali no meio do povo. Chamava-se Jaaziel, e era ele descendente de Asaf. Jaaziel era filho de Zacarias, neto de Benaías, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. Jaaziel disse: povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, prestem atenção. Escutem isso que o Senhor nos diz.
Não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas é contra mim, diz o Senhor, né? Amanhã vocês os atacarão quando eles vierem pela subida de Ziz. Vocês se encontrarão com eles e no fim do vale, né, que dá para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem nem fiquem com medo. Marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Então o rei Josafá se ajoelhou, encostou o rosto no chão, e todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor, e o adoraram. Aí os levitas, que eram descendentes de Coate e de Corá, começaram a louvar o Senhor, o Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse: Povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem. Confiem no Senhor, seu Deus, e estarão seguros. Confiem nos profetas dele, e tudo o que vocês fizerem dará certo. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: Louvem a Deus o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas e os amonitas e os edomitas, e eles foram derrotados. Então nós vamos entender, né, algumas verdades espirituais para entendermos o porquê que o Senhor age através da adoração e o porquê que a adoração é uma arma contra a guerra, né? Josafá começa o seu reinado com 35 anos de idade, combatendo todo tipo de idolatria, de feitiçaria, numa forma muito séria, né? Diante ali do povo de Judá no reinado em Jerusalém. Então, nós entendemos que Judá significa louvor. O nome Judá significa louvor. E Josafá fazia parte da tribo de Judá, da tribo do louvor. E nós sabemos que Jesus, ele é o leão da tribo de Judá, como diz a palavra. Então nós aprendemos que Jesus é o leão da tribo do louvor. Até aqui nós vamos entendendo o porquê, então, que nós temos essa arma de guerra chamada louvor. Então Josafá recebe a notícia de que os moabitas e que os amonitas estavam vindo para guerrear contra o seu povo. Então nós agora vamos entender quem são esses povos, né? E o que eles representam na palavra de Deus. Os filhos, né, de Moabe e de Amon têm sua origem em Gênesis 19, em uma realidade que era uma realidade muito perversa, ou seja, muito pervertida. Quando Ló foi expulso da cidade de Sodoma e Gomorra, ele foi habitar numa caverna, e as suas filhas, que ainda não tinham filhos homens, ou seja, que não tinham herdeiros, elas tiveram a ideia de embebedar Ló e de ter relação sexual com ele, ou seja, com seu pai, para que elas tivessem filhos. Então, quer dizer, Moabe e Amon são filhos gerados de uma relação pervertida, de uma relação de um lugar, né, perverso. Então, Moabe é o filho da filha mais velha e Amon o filho da filha mais nova, gerados numa realidade totalmente distorcida. A grande questão é que Ló, ele não quebra algo que já acontecia na cidade de Sodoma e Gomorra. Na verdade, ele permitiu então que a sua família participasse daquela cultura terrível, né? Verbalmente falando, que acontecia naquela cidade. Né? O povo de Sodoma e Gomorra era um povo pervertido e determinado a fazer o mal. A palavra nos diz isso. E quando nós lemos lá em Gênesis, no capítulo 19, nós vemos que certo dia chegaram na casa de Ló, ou seja, na cidade, dois anjos,
e Ló os convida para passar a noite em sua casa. E nós vamos entender então aqui o que aconteceu. Em Gênesis 19. Estava anoitecendo quando os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado perto do portão de entrada da cidade e quando viu os anjos, levantou-se e foi recebê-los. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, estou aqui para servi-los. Por favor, aceitem meu convite e venham se hospedar na minha casa. Os senhores podem lavar os pés e passar a noite ali. Depois se levantarão bem cedo e continuarão sua viagem. E eles disseram: Não, nós vamos passar a noite aqui na praça. Mas Ló insistiu tanto que eles aceitaram e foram com ele para sua casa. Ló mandou preparar um bom jantar, assar pães sem fermento, e os visitantes jantaram. Mas antes que eles fossem dormir, todos os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, cercaram a casa. Eles chamaram Ló e perguntaram: Onde estão os homens que entraram na sua casa esta noite? Traga-os aqui para fora, nós queremos ter relações com eles. Ló saiu para falar com os homens. Ele fechou bem a porta e disse: Por favor, meus amigos, não cometam esse crime. Prestem atenção. Tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las aqui para vocês, aqui para fora. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada com esses homens, pois são meus hóspedes e eu tenho o dever de protegê-los. Mas eles responderam: Saia da nossa frente. E diziam uns aos outros: Esse homem é estrangeiro e quer mandar em nós. Depois, virando-se para Ló, disseram: Pois agora vamos fazer com você pior ainda do que iríamos fazer com os seus hóspedes. Os homens de Sodoma se atiraram contra Ló e chegaram perto da porta para arrombá-la. Mas os visitantes pegaram a Ló e o puxaram para dentro da casa e fecharam a porta. Em seguida, eles fizeram que os homens, tanto os moços como os velhos, que estavam do lado de fora, ficassem cegos e assim não conseguiram encontrar a porta. E depois a palavra vai dizendo então que os anjos ajudaram Ló a sair daquele local e de Sodoma e Gomorra antes de destruir a cidade, porque Deus achou misericórdia em Ló e sua família, e a palavra diz para que Ló e a sua família saíssem dali para as montanhas e ficava um pouco distante. E Ló pediu para os anjos então se ele poderia ficar numa cidade mais próxima. Eles aceitaram isso e falaram para eles: só não olhe para trás. Mas a esposa de Ló olhou para trás e se tornou uma estátua de sal, e Ló então foi morar nesta caverna que mencionei aqui um pouquinho anteriormente com as suas 2 filhas. A palavra, ela não diz em nenhum momento assim que as filhas saíram da porta, né? Ela não nos afirma de fato que elas saíram da porta da casa e que aqueles homens tiveram relações com elas, mas elas viviam naquela cultura pervertida, naquele lugar que era totalmente depravado. E então nós entendemos que Ló expôs a sua família a essa realidade e pagou o seu preço. Nós entendemos então que os filhos das filhas de Ló, ou seja, os moabitas e os amonitas que vieram lutar contra o rei Josafá, vieram da realidade de perversão. E nós vamos entender então o que quer dizer a palavra perversão. A palavra perversão é distorcer a imagem do Pai, né? É uma imagem de Deus distorcida. Então esse povo então nasce sobre essa realidade dessa imagem distorcida. E a palavra sempre trata os moabitas e os amonitas como nômades e perseguidores do povo de Deus, ou seja, a perversidade e a perversão sempre vão estar perseguindo aqueles que são de Deus. Isso até hoje. Né? Nós vemos isso até hoje sobre as nossas vidas, sobre os nossos jovens, sobre as nossas gerações, a perversidade e a promiscuidade, perseguindo aqueles que são de Deus. E isso é bíblico, né?
Então, quando nós voltamos lá para a segunda Crônicas, do capítulo 20, ali do versículo 13 até o versículo que nós vemos então o porquê, né? E nós entendemos o porquê que o Senhor dá essa direção para o rei Josafá. Simplesmente me adore. Porque quando nós adoramos a Deus, nós reconhecemos a quem Deus é, e não de uma forma distorcida, não, mas a adoração, ela reconhece inteiramente a pessoa de Deus de uma forma totalmente verdadeira. E então por isso que a adoração, ela feita de uma forma totalmente verdadeira, ela tem o poder de reconhecimento, né, da pessoa de Deus, e aí sim nós encontramos o poder dela como arma de guerra, porque ela destrói aquilo que é totalmente de uma imagem distorcida, aquilo que vem de uma imagem distorcida. Então, reconhecer a pessoa de Deus, reconhecer seus atributos, seus valores, é como a gente já falou aqui desde o começo. Então, por isso que faz muito sentido tudo que a gente aprendeu desde a primeira aula até chegarmos hoje na penúltima aula que fala sobre a adoração como arma de guerra. Se nós não entendermos que nós adoramos a Deus por quem Ele é, pelas suas qualidades, por tudo que Ele tem, e por tudo que Ele é como Senhor, nós não vamos conseguir adorá-lo de fato. E se nós não adoramos de fato, nós então não temos essa arma como arma de guerra. Por isso nós entendemos que a adoração é a maior arma de guerra que nós temos, pois quando ela é feita de todo o nosso coração, ela quebra toda a distorção gerada pelo mundo e ela reconhece os valores do nosso Deus sobre nós. A adoração, juntamente, lógico, com a oração. Tanto é que nós linkamos, né, o módulo 1, adoração, com o módulo 2, porque as duas coisas são as ferramentas de fé que caminham juntas. A nossa resposta, então, diante dessa guerra contra essa realidade distorcida do nosso Deus, é a adoração. A nossa resposta neste tempo que nós estamos vivendo, no tempo do caos, no tempo onde a palavra diz que o amor de muitos se esfriaria, é a adoração. Quanto mais nós adorarmos a Deus, mais nós estamos avançando na guerra e na batalha, e mais nós venceremos. Com certeza nós sairemos vitoriosos, porque a adoração, ela lembra a Satanás que ele é um perdedor e que Jesus é vencedor sobre todas as coisas. Agora eu vou deixar uma atividade aqui para vocês sobre a adoração como arma de guerra. Bom, sabendo que a adoração é uma das armas de guerra que destrói as fortalezas do inimigo e entendendo que a revelação de quem Deus é a derrota, a distorção que Satanás tenta fazer em nossa mente, como você tem aplicado isso em sua vida? Essa é para se pensar, refletir e responder para você mesmo. E assim, é muito importante fazer as atividades, porque as atividades elas vão te ajudar a lembrar daquilo tudo que você está sendo ensinado. Quando nós escrevemos, nós estamos treinando a nossa memória fotográfica, ou seja, nós estamos treinando a nossa mente a nos remeter àquilo que nós estamos escrevendo no momento. Então é muito importante você fazer a atividade, não deixa de fazer, tá bom? Agora, a adoração profética. É algo que nós devemos viver como seres individuais, né? Também como uma comunidade, ou seja, na liturgia do culto, nós devemos viver a adoração profética. A adoração é algo vertical. A adoração, simplesmente adoração falando, é algo vertical, é do homem para Deus. Do homem para Deus, certo? E a adoração, ela sempre vai, né, em ser inspirada em reconhecer ao nosso Deus Supremo, a reconhecer a tudo que Deus é. A profecia, né, é algo de Deus que ele revela então para o coração do homem, de Deus para o homem, né? E algo que irá acontecer. Então, a adoração é uma coisa, profecia é uma coisa. E a adoração profética? A adoração profética é o homem sendo inspirado por Deus para, em meio a canções ou expressões de louvor e adoração, profetizar algo que pode ser tanto vertical como também horizontal ao mesmo tempo.
Nós, então, na adoração profética, nós podemos tanto estar ali, né, adorando a Deus e recebendo dele para nós passarmos, ou seja, para a igreja, ou para o nosso irmão, ou para a pessoa que está próxima a nós no momento. Então, por isso que nós dizemos que pode ser, né, ela pode acontecer verticalmente e horizontalmente ao mesmo tempo. Na verdade, sempre verticalmente primeiro, porque precisamos receber de Deus para depois passar. E no momento em que nós estamos adorando, nós estamos também profetizando através da palavra cantada, através das letras dos louvores, ali, das músicas que nós procuramos sempre cantar a palavra de Deus. Então nós sempre estamos profetizando também algo que irá acontecer. A adoração espontânea ou a adoração profética pode ser tanto para nós mesmos quanto para a congregação, à medida em que Deus vai enchendo a pessoa da sua revelação, e também pode ser um momento ou um cântico que vem através de louvores cantados ou profetizados com a fé declarada no que ainda vai acontecer. A adoração profética é você ir além, é você se soltar mesmo na presença de Deus, é você se conectar de tal forma que você começa a sentir o mover de Deus sobre você e você começa ali naquele momento, né, receber de Deus visões, receber de Deus cânticos novos. Amém? O que é então um cântico novo? Em Salmos 98:1, a palavra diz: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a salvação. Então, cantar um cântico novo ou um cântico espontâneo é cantar o que você está vivendo, a sua realidade de todos os dias. É você cantar de forma livre aquilo que Deus tem feito por você. Ó Senhor, eu te louvo por dias maravilhosos, pela tua fidelidade, pela tua bondade, por tudo que tens feito em minha vida. Desde o levantar até o dormir, eu encontro a ti, eu espero em ti, porque sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e a tua vida sempre estará sobre os meus dias, sobre a minha casa, a minha família. Amém. É um cântico espontâneo que eu acabei de criar aqui. Então, você canta aquilo que você está vivendo. Então, o seu coração expressa em gratidão o que você está passando durante os seus dias. E isso é maravilhoso. Existem tipos de canções diferentes. As canções de espontâneo, exaltação, de súplicas, de intercessão, de ações de graça, canções de rendição, ou seja, canções de adoração. Então, assim como existem orações e tipos de orações diferentes, existem também tipos de canções diferentes. E isso nós precisamos prestar muita atenção, porque à medida em que você você separa, né? Você se separa ali em um tempo para você expressar essa verdade, essa sua gratidão diante de Deus, você vai com certeza ser levado a cantar algum tipo de canção, ou seja, de exaltação a Deus, de súplica, de rendição, uma oração intercessória pelo mundo, pelo que o país está passando. Então, é muito interessante, nós sabemos que isso está ligado à adoração profética. E nesse momento em que você vai expressar o seu interior ali em forma de oração cantada, você vai profetizar, você vai orar, pedindo pelo mundo, pedindo pela saúde, pedindo pelas pessoas, pedindo pelos casamentos, pedindo pela família, pedindo pelas crianças, pedindo por todos. E ali você vai se expressando em meio a esses tipos de canções, esses tipos de louvores. Então, assim como tem as orações, tipos de orações, também temos tipos de louvores. Então, agora nós vamos aprender sobre o poder, do som profético. E assim como existe a adoração profética, também existe o som profético.
Juntamente, né, nós podemos aprender que existe, então, algo ativado pelo próprio Deus, ou seja, é exatamente o próprio Senhor quem ativa, né, esse poder através da adoração. A palavra nos fala sobre o tangedor. Vocês conhecem, vocês sabem dizer o que significa tangedor? O Velho Testamento fala muito sobre essa palavra. Tangedor tem dois significados, né? No caso tem, primeiro, que é um músico que tocava harpa ou lira, era chamado tangedor, ou também que é um músico que promovia, né, uma atmosfera apropriada para o recebimento de uma revelação divina, ou seja, é um músico que provia a atmosfera, né, trazia essa atmosfera para aquele ambiente, para que Deus então viesse a ser revelar. Isso é tremendo. Então, o que nós aprendemos isso para a nossa vida hoje em dia, né? Que quando o momento ali do louvor, da adoração na igreja, não é simplesmente um momento para anteceder a palavra, não. É um momento que é usado e pode ser muito, né, usado profeticamente, porque ali estão sendo liberados sons onde nós estamos então, né, buscando a atmosfera para a revelação da vontade de Deus. E por isso que é muito importante nós, como igreja, como um corpo, como todos, né, como um todo, estarmos chegando no início do culto, porque é o momento exatamente onde nós entregamos o nosso culto a Deus. É exatamente o momento do louvor e da adoração. Depois nós recebemos, né, de Deus, que é a palavra através do pregador, do pastor, enfim. Então, nós entendemos, né, que a Bíblia, ela nos relata algumas passagens onde pessoas da Bíblia chamaram um tangedor para estarem ali no momento, para que aquele poder, né, de Deus viesse a ser ativado naquele momento, para que eles pudessem receber a vitória. Nós vamos ler em 2 Reis 3, do 11 ao 17, quando Eliseu pede para chamar um tangedor. E aqui a palavra diz: o rei Josafá perguntou: existe por aqui algum profeta de Deus, o Senhor, para que consultemos o Senhor por meio dele? Um oficial do rei Jorão respondeu: Eliseu, filho de Zafate, está por aí. Ele era o ajudante de Elias. Ele é profeta e diz o que o Senhor manda, disse o rei Josafá. Então os 3 reis foram falar com Eliseu, mas ele disse ao rei de Israel: o que é que tenho com isso? Vá falar com os profetas que o seu pai e sua mãe consultavam. Por que ele falou dessa forma? Porque ele estava falando aqui nesse momento com Jorão, com o rei Jorão, que era filho, né, de Jezabel e Acabe. E Jezabel e Acabe não consultavam os profetas de Deus. Na verdade, Jezabel perseguiu a Elias, que era um profeta de Deus. Eles consultavam profetas pagãos, né? Pessoas que não vinham trazer revelações da parte de Deus. Então, Eliseu falou, desculpa, o que eu tenho com isso? Vá procurar os profetas que seu pai e sua mãe consultavam, né? Mas aqui, ainda no versículo 13, ele diz assim: Jorão disse: não, pois foi o Senhor quem nos entregou os 3 reis ao rei Moabe. Ele estava falando que Deus tinha entregado Jorão, né, e Josafá e o outro rei, né, ao rei Moabe. E Eliseu disse: juro pelo Deus vivo, o Senhor Todo-Poderoso a quem eu sirvo, que se eu não respeitasse o seu aliado, o rei Josafá de Judá, eu não daria nenhuma atenção ao Senhor, né, aquele rei. Agora me tragam um músico. Aí tem palavras, né, tem traduções que dizem: agora me tragam um tangedor. Enquanto o tangedor tocava a harpa, o poder do Senhor veio sobre Eliseu, e ele disse: o que o Senhor diz é isto: façam muitas covas em todo o leito seco deste ribeiro, pois vocês não vão ver chuva nem vento, mas mesmo assim o leito deste ribeiro vai se encher de água, e você e o seu gado, seus animais de carga terão muita água para beber. Eliseu, ele não queria atender a Jorão, né, o rei Jorão, mas por
Josafá ser um homem sério, né? Vocês lembram que a gente falou isso lá, né, na adoração como arma de guerra? Ali em 2 Crônicas, gente, pelo rei Josafá ter derrubado os altares, ter feito o que Deus aprova, então Eliseu falou, por consideração a Josafá, eu farei isso. E ele pediu, então, traga-me um tangedor, para que esse, então, buscasse, né, aquela atmosfera onde Deus pudesse, então, se revelar. E, então, o Espírito de Deus veio sobre Eliseu e ele profetizou ali aquilo que vinha da parte de Deus. Olha como é importante, então, o momento em que estamos ali entregando o nosso louvor, a nossa adoração a Deus. Davi tocava a harpa para acalmar o rei Saul. Isso está lá em 1 Samuel de 16. Davi tocava a harpa para acalmar o rei Saul. Isso está lá em 1 Samuel 16, de 14 a 23. E nós vamos ler assim. O Espírito do Senhor saiu de Saul e um espírito mau, mandado por Deus, começou a atormentá-lo. Então os empregados de Saul lhe disseram: Sabemos que um espírito mau, mandado por Deus, está atormentando o Senhor. Mande e nós iremos procurar um homem que saiba tocar lira. Assim, quando o espírito mau vier sobre o Senhor, o homem tocará lira e o Senhor ficará bom de novo. E Saul ordenou: Procurem um homem que toque bem lira e o tragam aqui. Um dos empregados respondeu: Jessé, da cidade de Belém, tem um filho que é bom músico. Ele também é valente, bom soldado, fala bem e tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. Aí Saul enviou mensageiros com este recado para Jessé: Mandem-me o seu filho Davi, aquele que toma conta das ovelhas. Então Jessé mandou Davi a Saul, e Davi levou um presente, um odre cheio de vinho, um odre cheio de vinho, um cabrito e um jumento carregado de pão. Davi foi e ficou trabalhando para Saul. Este gostou muito de Davi e o escolheu para carregar suas armas. E mandou a seguinte mensagem para Jessé: Eu gostei de Davi, deixe que ele fique aqui a meu serviço. Daí em diante, toda vez que o espírito mau, mandado por Deus, vinha sobre Saul, Davi pegava a sua lira e tocava. O espírito mau saía de Saul e ele se sentia melhor e ficava bom novamente. Dizem os estudiosos que Davi construiu mais de 400 instrumentos. Nós não temos esse relato assim na Bíblia, mas dizem os estudiosos que Davi ele tinha essa destreza, né, para construir vários instrumentos. E isso é fantástico, porque eu fiquei pensando então, quando nós chegarmos no céu, como a gente vai se surpreender ao saber o tanto de instrumentos que existe e de sons que a gente não imagina. A nossa escala musical aqui é muito pequena, eu creio, perante aquilo que Deus tem para nos mostrar. Assim como a palavra de Deus diz que existem cores que nós não imaginamos no céu, eu creio, né, que existam também mais instrumentos, mais notas musicais, enfim, mais tudo aquilo que possa nos deixar extasiado, porque é isso que Deus vai fazer conosco. Então é muito interessante nós pensarmos que todas as vezes que o rei Saul se encontrava possuído por esse espírito maligno, ele chamava Davi, né? E Davi tocava a sua lira, como diz a palavra, e o espírito maligno saía de Saul. Então aquele som, né? Ele era um som profético e ele tinha o poder de expulsar o espírito maligno daquele lugar. E por último, nós vamos ler aqui em Josué sobre os sons proféticos que foram usados por Deus para dar aquela grande vitória para Josué e todas aquelas muralhas caíram. Nós vamos ler em Josué 6, no versículo 15 até o 16, que diz assim: No 7º dia, levantaram-se de madrugada e marcharam em volta da cidade 7 vezes no mesmo dia. Foi só nesse dia que deram 7 voltas em redor da cidade. Na 7ª volta, quando os sacerdotes acabaram de tocar as cornetas, Josué disse ao povo: Gritem agora, o Senhor Deus está entregando a Jericó a vocês. Então nós podemos ver aqui que tanto o som das cornetas quanto o grito
né, do povo de Deus foi um som profético. Então nós precisamos entender que não há nada de místico em relação aos sons, o som das cornetas, por exemplo, o som do chofar, né, o som da harpa, da lira e etc. Ou o som do violão, de uma guitarra, de uma bateria. Não, na verdade, não é o som, mas é o Deus do som, né? Porque a nossa voz, por exemplo, ela pode ser usada como um instrumento para ser ali profeticamente, né? Usado naquela situação, como aqui eles disseram, como aqui eles fizeram, na verdade, eles gritaram, eles tocaram a trombeta, eles gritaram alto, né? Gritar sempre alto, e aí as muralhas caíram. Então, ou seja, a sua voz é um instrumento profético. O som que sai do seu instrumento, se você toca algum instrumento, se ele for para conduzir a atmosfera, né, atrair a uma atmosfera onde você atrai a presença de Deus, onde você está ali buscando um lugar onde Deus possa ser revelado, ele pode vir a sair como um som profético. É isso que nós temos que buscar. Todas as vezes que vamos ministrar, que vamos cantar, que vamos celebrar, que vamos tocar, precisa sair de nós, né? Através de nós, um som profético. Então, vou deixar agora aqui algumas atividades, né, para vocês fazerem sobre esse tema, tá? Examinando os Salmos 98:1 e entendendo o que significa agora o cântico novo, faça um caderno de cânticos novos ao Senhor e se permita viver essa nova experiência, né, sobre a sua vida. Tenho certeza que Deus vai encher a sua vida de cânticos novos. Escreva esses cânticos, vai ser muito edificante para a sua vida, eu tenho certeza disso. E a segunda atividade você conhecia os termos sobre os tipos de canções? Cite 3 tipos que você mais usa em seus momentos de adoração. Isso vai fazer com que você também se conheça a sua perspectiva, né, diante de Deus, a sua realidade, a sua personalidade. Isso é muito importante. Cite então os 3 tipos que você mais usa. Se você usa muito as canções de súplica, de rendição, usa muito as canções de ação de graça, isso vai fazer também você se conhecer um pouco diante de Deus. Nesse momento, eu vou deixar então para vocês uma lição de casa, tá bom? Por favor, leiam lá no Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 17. Nós vamos falar disso na nossa última aula sobre o tema do módulo Adoração. Que Deus abençoe a sua semana, que você possa usar o louvor, né? O poder disponível no louvor e na adoração sobre a sua vida, que você possa utilizar das ferramentas do louvor como uma arma de guerra sobre a sua vida, sobre a tua trajetória, e que você possa também usar e ser um canal de bênção na vida de muitas pessoas, usando e proferindo a adoração profética. Essa foi a Escola de Formação Cristã. Até semana que vem. Tchau, tchau.